Olá, estamos aqui na nossa web revisão de Fundamentos de Serviços de Sala e Bar. E aí, já para começar aqui, antes da gente partir para a aula mesmo, para parabenizar vocês que chegaram até aqui nesse ciclo, né? Estamos fechando um ano e fechando também mais uma disciplina, é muito bom. Ano que vem sigo com vocês em outras atividades, vocês vão me encontrar de novo aí em algumas outras disciplinas que são da especialidade, e é muito bom compartilhar esse momento com vocês. Estando na universidade, a qual eu também, né, fiz a minha formação inicial, a minha graduação em gastronomia foi aí. Então é muito legal que vocês estejam chegando aqui. O pessoal que já está depositando a sua sistematização, saiba que eu já estou vendo, eu recebi e-mail sempre que vocês colocam, e aí eu uso mais uma vez esse espaço para reforçar. Não deixem para a última hora e não esqueçam de depositar sempre a sistematização em cada um dos espaços de vocês, em cada um dos abas de vocês. Então, se vocês fizerem trio, os três têm que postar. Pode ser com o nome dos três, não tem problema, mas tem que postar. Não esqueçam de colocar a identificação de vocês. Gente, identificação, seu nome, nome da disciplina, nome do professor, é o mínimo que a gente espera no ensino médio. Né? E às vezes acontece do aluno mandar só o arquivo como se a gente tivesse assim que adivinhar. Tá na minha disciplina, tá com o tema que eu pedi, mas poxa, às vezes não tem o trabalho de colocar as informações básicas, que eu nem peço muita coisa para vocês, assim, dentro dessa disciplina, dessa construção. E aí o que acontece? Às vezes leva uma nota menor por conta do conteúdo, né? Porque a gente vê, poxa, está faltando. O mínimo de ABNT que a gente cobrou, a pessoa não fez. Uma capa com o nome, título do trabalho, com o nome da disciplina, com o seu RA, são as suas informações acadêmicas. Lembrem-se disso. Tá? Quando vocês forem também daqui para frente, para quem está na sua primeira graduação, preencher o seu currículo Lattes. Todas essas participações elas são importantes. Quando vocês participarem de congressos, de atividades extracurriculares, lembre-se sempre de preencher todas as suas informações. Elas são muito importantes, tanto para o nosso direcionamento, quanto para qualquer situação que aconteça, precise buscar no sistema um trabalho de vocês, alguma coisa assim. Isso eu estou falando, gente, parece uma coisa meio óbvia. Não, professor, mas que é isso? Tem que ter meu nome no meu trabalho. Sim, mas às vezes o aluno esquece de colocar. Eu já recebi alguns trabalhos que não tinham ali o nome, às vezes por pressa, por desatenção, por até uma certa ansiedade de fazer o trabalho, e eu entendo isso, né, faz parte desse processo mesmo. Eu sou aluno, como eu gosto de dizer, eu sou um eterno aluno, acho que vou terminar meu pós-doc e eu vou continuar sendo aluno aí, e essa parte vai ser sempre igual, né? A gente sempre sente um pouquinho mais quando está chegando na hora de depositar um trabalho e tudo mais. Eu mesmo apliquei agora para uma pós-graduação aqui na região de Fortaleza, na área de gastronomia e pesquisa de sociedade. Então a gente fica naquela coisa, pô, já fiz tantas vezes isso, já apliquei tantas vezes trabalho, né? A gente já mandou artigo, vocês também vão passar por isso a vida inteira de vocês, acadêmica, ou para quem for para a cozinha, né? Poxa, já fiz 10 vezes ficha técnica de molho branco, até você lembrar de salvar o bechamel ali numa ficha técnica para quando outro cliente pedir, você usar a sua ficha técnica. Isso é uma coisa importante, gente, que vocês vão aprender a fazer, e esse arquivo é de vocês, né? Toda vez que eu venho trabalhar em algum lugar, por exemplo, ficha técnica de xarope simples, o mais bobo que seja, água e açúcar, mas ela eu já está pronta. Eu tenho que entregar a ficha técnica como chefe de um lugar, então a minha ficha técnica já está ali prontinha, só eu anexar. Lembre-se disso. Isso tudo faz parte da organização de vocês, que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? E aproveitando o espaço para dizer que vocês sabem, vocês já devem ter visto a movimentação, o CEUB também vai ter uma pós-graduação na área de gastronomia, né? Uma pós-graduação que vai ser muito legal. Nós vamos dar aí umas disciplinas super interessantes na área de gastronomia hospitalar, na área de gastronomia saudável e funcional, e vai ter muita coisa nova aí para vocês. Aconselho a ficarem de olho para quem quer seguir, quem quer ter um pouquinho a mais do que a gastronomia, né? Daqui a pouquinho esse espaço vai se abrir para vocês. Agora vamos lá para a nossa web revisão de fundamentos de eventos e serviços de sala e bar. Comumente eu troco fundamentos de serviço e eventos de sala e bar. Eu sempre troco esse nome da disciplina. E vamos começar aqui relembrando, né, do que tratou a nossa disciplina no decorrer desse percurso, tanto nas web aulas, que vocês viram lá gravadinha, participaram, fizeram as discursivas, já foi corrigido, já está ali uma notinha para vocês. Acho que, em geral,
as pessoas foram bem, né, salvo uma exceção ou outra, às vezes você vai melhor em uma, vai menos bem em outra, mas acho que essa turma é uma turma muito tranquila. E aí, gente, o percurso foi o seguinte: primeiro entender o que é o protocolo, o que é o evento, quais são os tipos de evento. Hoje, como esses eventos eles surgem cada vez mais, como a gastronomia, o setor de A e B. Né? Ontem, numa reunião com o professor do O, a gente fala muito sobre isso, setor de A e B, né, de alimentos e bebidas. Não só a gastronomia, para não parecer que a gente está falando só daquela profissão do chefe Michelin, do chefe Masterchef, né, e que isso também é legal, mas é uma outra coisa, uma outra partilha de envolvimento. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de quem vai realmente para o trabalho, para a labuta da coisa, né? Que vai entrar aqui o quê? Vai entrar o evento que você vai fazer de catering, o evento que você foi convidado para participar, para dar lá uma palestra sobre brigadeiro funcional. Vamos pensar aqui. Quando meu primeiro semestre de CEUB foi uma professora que depois virou muito amiga minha, a professora Eliane Regis, pesquisadora, que é minha parente, e a gente só descobriu isso no dia da palestra. O Regis dela é da região do norte da Bahia, da minha mãe é do sul da Bahia, mas estão todos conectados. Então você vê, a gente faz essas conexões porque gastronomia é uma conexão. Né? E o setor de A e B é sobre conexões. E, claro, sobre lucro. A gente precisa ganhar dinheiro, ninguém está aqui falando, ai, que lindo, cozinha por amor. Não, você cozinha por amor quando você está fazendo um churrasco de domingo para sua família, quando você está chamando seus amigos para jantar na sua casa, naquela data especial, aí você está cozinhando só por amor. Em outras instâncias, eu espero que vocês estejam cozinhando por amor e por um bom salário, porque só amor não vai pagar as contas. Então a gente precisa sempre bater nessa tecla, desmitificar esses espaços, trazer as cozinhas com diversidade, diversidade de pessoas, diversidade de gênero, sabe? A cozinha cada vez mais com um espaço de diversidade. Porque quando a gente pensa nas cozinhas tradicionais dos anos 80, 90, e eu que sou de 82, então em 95, 96 eu já conseguia compreender bem como é que eram essas cozinhas, porque eu sempre me interessei muito por isso e sempre fui de entrar nas cozinhas das casas das famílias que eu ia, principalmente na minha avó, que foi quem me ensinou a cozinhar o básico. E eu já entendia que a cozinha de base era dada ao feminino e a assinatura era dada ao chefe masculino, né? E isso tem se aplicado ao largo dos anos e hoje a gente tem mudado um pouco esse aspecto, revisionado um pouco, né? Tem até locais que você vê que são assim, voltados para uma gastronomia produzida por mulheres. Quando a gente vai no árido, aqui na região de Fortaleza, na região do Ceará, mas ao redor de Fortaleza, você tem muitas mulheres produtoras de gastronomia e elas se reúnem para fazer isso juntas e elas constroem ali uma rede de apoio. Isso é muito legal, é muito importante, né, que a gente entenda esse espaço de diversidade. E os homens, claro, que sempre tiveram esse espaço, continuam tendo esse espaço, porque comida e bebida todo mundo vai comer e todo mundo vai beber o resto da vida. Então tem lugar para todo mundo. Né? Primeiro ponto, a gente vai pensar aqui os eventos e a história dos eventos. Né? Como a gente estava falando, a construção do que é um evento. Desde lá das cavernas, a gente pode pensar nesse evento como um lugar especial. Né? Era reunir todo mundo para comer a carne abatida daquele animal silvestre, selvagem. Era um evento. Claro que não consciente, né, gente? Não era assim, vou mandar um zap para a galera aqui que matou o búfalo. Não é isso. Mas era um evento, sim. E já era um evento autóctone, né? Ali de localidade. Os caçadores saíram. Quando eles voltarem, vamos estar com tudo preparados para o evento da alimentação, que tinha uma função restauradora. E a palavra restaurante, vocês sabem, vem da ideia de restauração. E aqui os homens mais pictóricos, mais antigos, eles tinham como principal função a restauração. O fogo muda tudo, né, gente? A gente vê lá em história da alimentação que o fogo é quem dá esse passo à frente, né, na hora também da sobrevivência. Se não fosse pelo fogo, a gente não teria evoluído como ser humano, gente. Porque, pensa, comer comida crua ou seca a vida inteira não é a mesma coisa de comida coccionada. A gente sabe que a gente come sushi, é uma delícia, que delícia, mas nem os japoneses comem sushi todos os dias, o dia inteiro, e só isso. E nem um peruano come ceviche todo dia. É uma coisa que a gente come entre as refeições, junto das refeições, mas vai ali também os pratos quentes.
né? A gente precisa desmitificar sempre essa ideia. Eventos com e eventos de. Sempre bato nessa tecla porque eu acho importante e quero que vocês levem isso para contar lá na frente quando vocês estiverem fazendo outra disciplina. O professor lembrou a gente que tem eventos de gastronomia, e aí são eventos que são voltados só para o ramo de A e B, e eventos com gastronomia, que aí é quase todo evento, né? E aí daqui, gente, até um dia desse minha mãe me lembrou um fato importante, que até um enterro, por exemplo, é um evento, né? Porque a gente não quer chamar assim, mas é um evento, né? O evento de vamos pensar no enterro, não vamos pensar no batismo, o nascimento. O evento de celebração do surgimento de uma vida, né? Ali de uma criança que acabou de nascer. Aí, independente da religião, houve um batismo. E aí você chama as pessoas para. Muita gente chama de beber o mijo da criança, eu acho uma coisa meio estranha, mas chama as pessoas para comemorarem, celebrarem, é um evento, né? E na morte também, muitas religiões têm um evento de celebração que inclui comida. Algumas religiões não, mas é muito comum, principalmente as pessoas mais antigas nos interiores do Brasil, fazerem com comida, tá? Minha avó, minhas tias mais velhas do interior da Bahia, todas tiveram ali o banquete de celebração da sua passagem, que é um resquício do paganismo, né? E aí, bem, história da alimentação, é outra disciplina. Mas esses eventos com e evento de, é importante vocês lembrarem. O evento indoor e o evento outdoor, né? O evento dentro de um espaço fechado, Centro de Convenções de Brasília, Festival de Comida Regional, e aí ele está ali dentro. O evento aberto, né? Rock in Rio, Praça de Alimentação do Rock in Rio. É um evento aberto com gastronomia. Ou, como eu usei o exemplo para vocês, Chefs nos Ex, Taste Brasília, foi num lugar aberto, lá no Pontão. Né? Uma área aberta. São protocolos diferentes. Vocês concordam comigo? Porque dentro de um espaço fechado eu tenho também um controle sanitário diferente do espaço aberto. Então os protocolos são diferentes. Olha, recentemente, semana passada, foi sexta e sábado, teve um evento aqui que foi o Festival do Coco, da região de Jijoca de Jericoacoara. E esse Festival do Coco, né, cada empresa ali levou o seu produto para mostrar. Mas não podia ter, porque como foi na beira da Lagoa do Paraíso, não podia ter fogo, não podia ter gás, então tiveram que se virar, né? Foi o tartar que levaram, o ceviche, sanduíches frios, muitos drinks, né, estavam ali, ou doces já pré-preparados, mas porque o protocolo desse evento dizia, não dá, se você quiser fazer numa air fryer, tudo bem, mas que restaurante vai pensar em usar só comida numa air fryer, né? Mas então você vai ter que fazer sem fogo e sem gás. Então é um desafio para o protocolo daquele evento. Os chefes tiveram que se adaptar a esse protocolo. Então é muito importante a gente entender que esses protocolos vão existir sempre e eles vão ser diferentes entre um evento indoor e um evento outdoor. Vocês estão fazendo sistematização, escolheram espaços abertos ou espaços fechados. Lembre-se que os protocolos vão ser diferentes, né? E eu vou avaliar isso ali dentro. E fiquem muito tranquilos também com a sistematização de vocês, que às vezes os alunos ficam mais tensos, assim, com a produção, mas eu quero mais saber se vocês entenderam isso aqui. Né? Como montar um evento fictício, vocês montaram um evento fictício, e a parte do drink é a parte divertida, né, para vocês finalizarem bem aí esse trabalho. Bem, e eventos com múltiplas possibilidades, né? Falamos de tantas tipologias aqui que a gente pode citar algumas, como as feiras medievais, o Festival do Japão, eventos de música que contém gastronomia, festa de 15 anos temática, e aí a comida também é temática. Festival de Inverno de Brasília a gente usou como exemplo também, que é ali feito pela Caixa Econômica Federal no Parque da Cidade, e aí ali tem temática todos os anos, os restaurantes trazem isso. O Restaurant Week, né, que tem múltiplas possibilidades também. Gente, é um universo, porque a gastronomia é esse mundo lindo que a gente ama, tem que amar, porque é um serviço complicado, é um serviço em pé, é muito tempo, né, ali o professor está aqui dando aula e quando ele estou dando consultoria, estou dentro da cozinha. Às vezes eu estou 6 horas lá, mais 4 horas aqui no mesmo dia. Então, é puxado. Mas a gente faz porque a gente ama e está sendo remunerado. Vamos lembrar disso. Ama e está sendo remunerado. Né? O que é muito importante para todos nós. É bom falar disso em semana de 13º, né? Que aí fica todo mundo feliz. Planejamento. Tudo na vida, né?
Mas, para não ser genérico, aqui nós estamos falando de planejamento de eventos de sala e de bar. Sem planejamento é caos, é loucura. Com planejamento é caos, é loucura, mas sem planejamento é doideira, assim. Já fui, assim, de última hora, prestar serviço para um amigo que o cozinheiro dele não deu certo, ele precisava abrir o bar, estava abrindo mesmo, inaugurando, sabe, o bar. E aí eu, caramba, o que a gente faz? Aí eu bolei um sanduíche, que era um tipo um choripan, que eu puxava da frigideira, depois eu selava na sanduicheira, dentro do pão ali, com a linguiça que era puxada na frigideira, e depois eu selava, passava o chimichurri, colocava queijo. E sabe, teve que se virar, porque não teve um planejamento com muita antecedência. Ele até tinha se planejado, mas de última hora o cozinheiro dele deu para trás, não atendeu, e a gente teve que se virar aqui para produzir. Eu não deixei ele na mão, e eu fiquei até muito tempo fazendo esse produto lá, vendia bastante, era bem legal. Então é importante estar sempre conectado com o nosso cliente, ouvir o briefing e passar o briefing para ele, porque aí a gente tem uma contrapartida, tá? Às vezes o cliente quer fazer uma coisa muito mirabolante, a gente vai ter que dizer para ele, olha, isso não dá para ser feito dessa forma. Mas isso vai ser feito de outra forma que a gente vai indicar para você. Então, fazer o briefing e receber o briefing é importante. E aí vamos supor que você não seja o organizador. Você é o cozinheiro ou a cozinheira, ou o bartender ou a bartender que vai assumir um posto dentro desse evento. Você vai ouvir o briefing e, a depender do evento, você pode até opinar, dependendo ali do que está acontecendo. Você vai ouvir o briefing, receber o briefing, se conectar com essa ideia e executar. Tá? Gente, é muito importante. E lembra do briefing, essa palavrinha para dizer o que tem que ser feito. Né? Falar para a galera, oh, se liga aí, você fica ali, você fica aqui. Organizar. O briefing é dizer como vai ser a organização. Bater a pauta do dia. Né? E toda segunda-feira, não, segunda-feira não, a última vez que eu trabalhei em restaurante eu abria na quarta. Na terça, mas eu voltava e na quarta era efetivo. Quarta, quinta, sexta, sábado. Na terça-feira, quando eu chegava lá, que era um dia mais de organização, eu juntava a equipe e falava, gente, essa semana não tem esse aqui, vai ter mais desse aqui, a gente precisa soltar. Os garçons, vocês precisam vender esse aqui combina com isso, essa bebida. Vamos lá, isso é um briefing. E aí, quando chegar no final de semana, eu vou falar, gente, por que não está vendendo o bolinho de atum lá que eu pedi para vocês? Isso é organização. Tá? E no evento é a mesma coisa. Olha, o evento de hoje, o foco é mostrar a potência dos sabores da trufa brasileira. Né? Agora a gente está produzindo trufa no Brasil. Então, os pratos principais a gente tem que ofertar para os clientes os pratos que contêm trufa. Isso acontece, tá? Quem já é esperto desse meio sabe quando o funcionário está tentando te vender uma coisa. Sabe aquela velha história do seguro que você vai no banco e o pessoal fala assim, assina esse seguro que junto aqui que vai ser melhor para o seu limite, você não quer fazer aqui um seguro? É a mesma ideia, tá, gente? Isso vai acontecer em todos os espaços. Esse cara recebeu um briefing lá do gerente dele, dizendo, a gente tem que vender X seguros aqui, a gente tem um plano de metas. Às vezes na gastronomia a gente também tem plano de metas, tá? Mas é um caso um pouco mais à parte. Né? O briefing aqui ele vai servir mais para que esse evento ele seja 100% íntegro e que chegue ali no êxito do que foi combinado entre o cliente e entre o executor do projeto. A estética tem que ser muito bem definida. Nós falamos sobre alguns eventos que às vezes dão uma barbarizada na coisa, assim, vai para uma linha que não é muito legal e a gente precisa ser sincero com o nosso cliente. Gente, muito cuidado. Às vezes o cliente te oferece uma grana e para você fazer uma coisa que tu vai colocar teu nome e aí quando você vai ver, aquela grana só vai entrar uma vez e depois você vai ficar marcado por ter feito aquele trabalho. Mas você não é o cara que fez ali o evento de cozinha e da escravidão, por exemplo. A gente já teve aniversário de 15 anos com temática escravocrata. Isso é bem complicado. Né? Então, vamos ter muito cuidado. E quando a gente vai falando de cozinha e ancestralidade, vamos ter mais cuidado ainda, mas que todos nós tenhamos ancestralidade, sim. Tá? Eu sou filho de uma mulher indígena, Guarani, e
de um homem português. Eu sou praticamente a origem do Brasil. Tá? Então, vocês também, cada um tem as suas origens. Vamos lembrar delas. E quando formos tratar de outras origens que não são as nossas cores locais, vamos tratar com carinho, com cuidado e, acima de tudo, com muito respeito, principalmente na hora de fazer um evento. Então, se o evento, ele vai, a pessoa quer comida, vamos pensar que ela quer comida africana. Então, vamos entender que tipo de comida, como é feito, como consagrar isso de forma respeitosa. Então, buscar a origem, buscar nas pessoas que já produzem isso, buscar essas referências. Né? E não achar que porque você é um chefe, que você é formado em gastronomia, que você agora sabe tudo e você vai pesquisar e vai conseguir. Não, vamos pesquisar junto com quem já faz. Isso é muito legal e muito importante. Tá? E o tipo do evento. Né? Vai ser um evento de qual tipologia? É uma festa? É um evento que vai cair melhor? Que tipo de serviço dentro desse evento? É uma cozinha que vai servir pratos à la carte, a gente vai ter um buffet, ou vão ter pontos de alimentação e de bebida. Gente, é um mundo, é muito grande. E é claro, aqui a gente está dando uma lapidada nisso para que vocês no futuro encarem com um pouco mais de tranquilidade na hora que forem executar esses eventos. Eu falar assim, eu tive aula disso aqui, o professor falou mesmo, e tinha que fazer. Cadê o briefing? Estou trabalhando ali num evento de café, e aí a gente não sabe o que é para fazer. Isso aí é erro de planejamento e ausência de briefing. E vai acontecer muito, tá, gente? Então, lembrem-se de quando vocês forem fazer isso, vocês como profissionais, nossos profissionais aqui, né, os filhotes dos professores do CEUB, vocês vão lembrar, opa, peraí, o professor falou que tem que dar briefing, vamos ser chatinho, vamos fazer briefing 2 vezes por semana, para poder dar tudo certo, até alinhar. Isso acontece com todo mundo, gente. Professor tem briefing com coordenação. Coordenação tem briefing com secretaria, com diretoria, com núcleo de RH, que tem briefing com diretoria. A vida é assim, entendeu? Vai ter que ser assim para dar certo. Tá? E aí os protocolos, essa partezinha que hoje a gente é bem mais maleável, né? Falamos sobre isso, mas alguns eventos ainda são bastante tradicionais e lidam com a tradicionalidade, e pode ser muito bom, gente. Por mais que seja um cara que tem uma vertente um pouco mais modernizada, assim, eu gosto também quando o evento tradicional ele é bem executado, sabe? É muito bonito de ver um bom baile de casamento, de 15 anos, uma bodas bem feita, é muito bonito. É claro que alguns protocolos são antiquados, às vezes, a gente pode julgar como antiquado, mas quem é que está executando aquilo ali mesmo? Quem é que está vivenciando, né? Essas pessoas que estão vivenciando, elas que sabem o que elas querem, elas que pediram, é o cliente, né? Então, esse cliente ele vai estar ali, de alguma forma, aproveitando cada vez mais. Isso eu acho que as regras de etiqueta, elas não precisam ser engessadas, mas elas precisam entrar, né, dentro daquela tipologia de evento que a gente escolheu. Os cargos, eles têm que ser bem definidos, né, dentro da cozinha, então, que é o que mais nos interessa, porque por mais que o profissional da gastronomia possa estar em todos os lugares de um evento gastronômico, mas vamos pensar que dentro da cozinha, eu tenho que saber, hoje você está de sous-chefe, eu sou o chefe, você, confeitaria, vocês dois vão cuidar do gás de manger, vocês vão cuidar da cozinha quente aqui, auxiliando a cozinha quente. Então, vamos nessa, sabe? Pieiro, limpeza, isso no melhor dos cenários, os cenários corretos, essas pessoas não são brifadas só por mim, são brifadas também pela gerência, né, a gerência geral de um bar, de um restaurante. Então, em geral, eu não preciso me preocupar em brifar a pessoa da pia e a pessoa da limpeza. Mas, pensando num ambiente pequeno, que tem lá um chefe de cozinha, um sous-chefe e 2 auxiliares, e às vezes o auxiliar que lava a louça. Então, não tem um pieiro só para isso. O pieiro é a pessoa que fica na pia lavando. E eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas que vão para restaurante começa na pia, tá? Porque muita gente chega do curso superior de gastronomia e acha que já vai chegar como chefe. Às vezes pode acontecer. Mas eu fui pieiro muito tempo, e foi num restaurante francês, inclusive. Não muito tempo, foram alguns meses, mas é puxado, gente. É puxado. Mas é importante você entender e para valorizar o trabalho dessas pessoas que estão ao seu redor, que são essenciais. Né? Então, os cargos eles têm que ser muito bem definidos dentro do protocolo de evento. Se eu disse que você vai ficar soltando a sobremesa, por favor, se concentra aqui e solta a sobremesa. Ah, mas
chefe, a cozinha está precisando. Não, tudo bem, mas você já terminou o seu trabalho? Porque às vezes o cara quer sair de um ramo, um lugar e ir para outro. E isso pode acontecer. Vamos supor, eu, por exemplo, não me achava um cara da confeitaria. Hoje eu até me encaixo bem, gosto de produzir parte da confeitaria. Mas não tinha, porque eu não como açúcar no meu dia a dia. Eu pensei, pô, vai ser meio complicado e tal. Besteira, porque não é só sobre isso. E aí, quando eu fui trabalhar num outro lugar, depois que eu saí do curso, eu trabalhava na confeitaria, na parte da sobremesa, na verdade, né? E desenvolvendo ali, fui dando ideias, fui aprendendo, me aprimorando. E depois a gente deu um salto e eu fui tentando me inserir na cozinha quente, que é o que eu achava que eu queria mais. Depois eu entendi que eu gosto do garde-manger, das entradas. Né? Então isso vai acontecer com vocês. Às vezes na primeira etapa você vai falar, nossa, eu tô aqui lavando salada, cara. Poxa, montando saladinha. Eu adoro montar salada, então para mim isso pode ser legal. E a gente vai se encontrando, mas o importante é vocês, como gestores, quando gestores, definirem muito bem dentro dos seus eventos esses cargos. Tá? E pensar no seu restaurante, pensar no seu bar, no seu espaço como um evento diário, é uma fórmula boa para solucionar probleminhas que podem surgir no decorrer do tempo. Então imaginem comigo aqui que você tem um bar que tem música ao vivo na sexta-feira, você trabalha ali, pô, vamos trabalhar isso, porque a cozinha tem que trabalhar mais num dia que tem música ao vivo, tem que vender mais. Então a gente precisa estar unido ali. Os tipos de cozinha, né? Vai ser uma cozinha de qual tipo? Uma cozinha fria, cozinha quente, cozinha mista, vai ser cozinha americana, cozinha francesa, cozinha brasileira. Vamos nos atentar ao briefing e aquela antecedência de contato com o nosso cliente, que é extremamente importante. E as técnicas de atendimento pré e pós-venda. Né? O hostess, a hostagem, que a gente chama, abrasileirando a palavra, né, do serviço de hostess, é a pessoa que recepciona quem está chegando ao evento. Isso é tão importante e tão relevante que tem muita gente que deixa de voltar no lugar porque o hostess não foi, o atendimento não foi bom. Eu já cheguei em lugar, por eu ir muito sozinho aos lugares e ser muito tatuado, e a gente tem que levar isso em consideração às vezes, que as pessoas olham pra gente às vezes diferente, que o hostess nem olhava pra minha cara, acho que pensou, esse cara vai tomar uma água, ele vai pedir um sanduíche, sabe? E eu entrava porque eu queria comer ali naquele lugar, eu sentava numa mesa, aí o garçom vinha e perguntava, o senhor já foi atendido? Eu falava, não fui atendido. Já causava um desconforto. Porque isso vai acontecer e a gente não pode deixar isso acontecer no nosso espaço, tá? No nosso restaurante, no nosso evento. Nós não vamos deixar, vocês estão proibidas e proibidos de deixar isso acontecer no restaurante de vocês. Não importa o cliente tem que ser bem atendido. Ah, mas eu olhei, eu achei que esse cliente não ia gastar nada, ia gastar pouco. Bem, então você tem que mudar de profissão. Se você só vai atender quem gasta muito, você ou vai ter que ir trabalhar num restaurante que só trabalha com gente milionária, que a reserva já custa muito dinheiro, ou você vai fazer eventos, bem, tomara, né? Mas vamos pensar na realidade, gente. É muito importante a gente ter pé no chão na hora que está trabalhando na gastronomia, porque muita gente sobe muito a cabeça. E o pós-venda é entender se o meu cliente foi bem atendido, se ele gostou da comida, se a bebida estava boa, se ele levou a lembrancinha do casamento, se ele pegou o pãozinho, como é que é o nome? Esse bem casado, que eu amo, acho que é um dos doces que eu mais gosto na vida, é bem casado. Às vezes eu vou em confeitaria que tem bem casado e eu compro assim, uns 4 para tomar com um café expresso em casa, é muito gostoso. Então, lembrar disso, vamos ter pré e vamos ter pós. Vamos ser quando o cliente chega e quando o cliente vai embora. Porque você é esse cliente. Você também vai nesses lugares. E convenhamos, chegar e ser bem atendido, cara, e já tem aquela troca com o garçom, né? Principalmente quando a gente está falando de bar, assim, é bom demais. Nos eventos isso é um pouco mais complicado, porque os eventos às vezes têm um macro público muito grande, às vezes o cara que está ali no richô repondo a comida não dá nem tempo de conversar com você, o bartender menos ainda, mas quando a gente está num evento mais fechado, dá para dar essa atenção. Ética e conduta. Bem, como a gente estava falando lá no início, sobre diversidade na cozinha, aqui a gente vai bater uns pontos que tem até a questão discursiva que vocês tiveram que responder. Eu tive excelentes respostas, fiquei muito feliz pelas respostas de vocês. Então, o que não pode ter nunca e não pode ser levado para frente? E, gente, por mais óbvio que seja, o óbvio precisa ser dito.
preconceitos de nenhuma base, né, racial, de gênero, de sexualidade, étnico, religioso, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum dentro do nosso evento gastronômico, tá? Não vai acontecer e vocês vão ter sempre esse cuidado. A religião é um ponto que tem que ser brifado. Então, tem alguns lugares que a gente sabe assim, esse aqui foi um casamento que foi na igreja católica, e depois aqui tudo bem, que os noivos não querem que as pessoas se vistam assim, que os garçons ou as garçonetes, os atendentes, eles têm que estar assim. Aí é um briefing, tá? Vai ser especificado. Foi num terreiro, e aí as comidas vão ser de preceito, vão ser comidas de santo, vai ser assim, vai ser... Vamos sempre nos atentar a esse tipo de coisa. E quando o evento é mais universal, um festival de carne bovina de Mato Grosso do Sul, aí eu não preciso me preocupar muito, né? Agora, se for Círio de Nazaré, por exemplo, que tem comida sendo vendida e bebida também ao redor, eu tenho que entender como é que é isso. Eu preciso sempre levar em consideração, gente, bom senso, sabe? Poxa, por que muita gente perdeu o bom senso? Às vezes a gente fica se perguntando, cara, mas, poxa, precisa ser tão desconfortável? Não precisa. Né? A gente não vai ser desconfortável, porque vocês são aqui profissionais, estão sendo bem informados. E vida pessoal, aí aqui um brasileiro tem uma dificuldade, né? Mas durante o trabalho, assim, isso não pode ser um ponto relevante a nível de atrapalhar o seu trabalho. Mas comumente vocês vão ver pessoas que estão chorando, que estão tristes, que aconteceu alguma coisa, vai acontecer. Somos humanos. Mas tentar não usar o artifício da vida pessoal dentro do ambiente de trabalho e que isso seja um condutor da sua índole dentro do trabalho. É complicado, mas é possível. É possível, minimamente, a gente ajustar isso. Também não estou dizendo que tem que ser desumanizado e impessoal 100%. Pelo contrário, somos latinos, né? Somos brasileiros, gostamos da coisa mais humanizada. Mas, gente, tudo que é excessivo demais acaba entrando numa linha tênue. Se você tem um cargo de hierarquia, se você é o chefe dessa cozinha, se você está num cargo maior dentro desse evento, muito cuidado na hora que você for fazer as suas relações interpessoais, porque uma hora você vai ter que cobrar, de repente, aquela pessoa que você deu liberdade, né, além do que o cargo permitia, e aí você não vai saber fazer isso, ou vai fazer isso e vai ser mal interpretada ou mal interpretado. Estamos lidando com seres humanos. E quando estamos falando de eventos com muita gente, aí é melhor ainda manter o máximo possível de distanciamento. Nossa, professor, mas você está falando que a gente tem que ser chato. Às vezes a gente vai precisar ser um pouquinho chato mesmo, mas você vai ver que seu evento vai dar mais certo. Eu digo para vocês porque eu já fiz duas coisas, eventos com amigos e eventos com desconhecidos. E eu tendo a dizer para vocês que às vezes os eventos com os desconhecidos fluíram melhor do que os com os amigos. Eu posso ter me divertido mais no evento com os meus amigos, mas em termos de fruição, talvez tenha sido melhor o evento que foi feito com desconhecidos. Então é aquela coisa, entender o bom senso, linha tênue, né? E a relação com o cliente, gente, aí, vamos lá, a cozinha, restaurante pequeno de cozinha afetiva, onde o chefe vai às mesas, eu gosto de fazer isso, quando eu estou na cozinha eu gosto de fazer, então pode ser que vocês façam isso também. O meu evento aqui, o que eu fiz, é uma noite do fundi no condomínio em que eu vivo. É lógico que você vai ter relação com seus clientes, você vai tratá-los, né, bem mais próximo, vai ter um aprofundamento maior, mas pensando no macro, manter um distanciamento vai ser muito importante para que vocês sejam exitosos nos eventos de vocês. Então, a relação com os clientes deve ser respeitosa, obviamente, dentro de todas as questões que nós já falamos, mas pensando na condução da ética e da sua conduta, não se aproximar demais. E aí aqui vale também um adendo para as relações íntimas ou amorosas no ambiente de trabalho. Hoje já se desconstrói um pouco a ideia de que em alguns lugares ainda é proibido, tá? Mas nas cozinhas, por exemplo, às vezes trabalha o marido e a esposa. Eu nunca tive problema,
mas pode ser que tenha gente que tenha problema. É aquela coisa do bom senso, né? Mas aí, o marido e a esposa trabalham no mesmo lugar. Eles não são ali marido e esposa, eles são ali funcionário A e B. Entende? Eles precisam entender isso e os gestores precisam entender isso também. Ou o marido e o marido, ou a esposa e a esposa, não importa. Ou o pai e o filho, o sobrinho e o tio, um amigo de muito tempo que você colocou ali para trabalhar, que estava precisando de emprego. Ele ali não é seu amigo, ele ali é seu funcionário ou seu subordinado em alguma instância. Cuidado, tá? Já tive boas e más experiências, e todos vocês vão ter as suas, e talvez até já tenham tido histórias para contar sobre experiências com muita proximidade. Né? Eu sou sempre a favor de trazer os meus, eu gosto de trazer os meus, eu gosto de diversidade na cozinha, mas sempre naquela linha tênue entre se eu indico, será que não tem uma. Não tem responsabilização, tá? Mas tem uma corresponsabilidade que fica na entrelinha. E aí o bicho às vezes pega aí nessa entrelinha. Né? Vamos ser cuidadosos. A vida é sobre isso. Vamos ser cuidadosos. E para fechar, o serviço de bebidas, né? Ele deve ter um controle legal de estoque dentro daquele cardápio pré-definido da coquetelaria, do vinho, do serviço que foi predestinado, dos soft drinks, né, refrigerante, suco, etc. Ou dos coquetéis sem álcool, enfim. O que foi definido no briefing? Lembra lá do briefing, né? Fiz o briefing, tive a reunião com o meu cliente, bati essas ideias e fechei as ideias. Comecei a produção do meu evento, que é uma festa de 15 anos, só vai ter coquetel sem álcool. Ah, que o tio Antônio, ele gosta de tomar uísque. O tio Antônio, nessa festa de 15 anos, não vai beber uísque, não vai ter uísque. Ele pode levar? Aí é um acordo na família, tá? A equipe de evento não vai levar, vamos supor que seja isso, tá? E aí todos os drinks da coquetelaria serão sem álcool. Então, vamos pensar no estoque de bebidas que vai ser feito para entregar um serviço exitoso, para que não falte alguma coisa. Claro que pode ter um certo limite. Olha, eu quero que vocês sirvam 50 drinks de cada um e se for acabando, tá tudo bem. Se esse foi o combinado com o seu cliente, ótimo. Às vezes a gente trabalha assim, vamos fazer 200 sanduíches e vender os 200, acabou, e obrigado, gente, quem comprou, né, no evento. Mas tem gente que já não gosta, não, tem que ter para todo mundo que quiser. Então a gente já sabe que vai ter uma sobra. Então eu já calculo o meu trabalho em cima de uma sobra, porque é muito difícil tu vender certinho tudo que tinha no teu estoque. Eu fiz 100 e tinham 100 pessoas e cada um comeu um. Tá? Então, não vai dar certo. A gente não trabalha assim. Se eu tenho 100, é 110. Se eu tenho 10%, 10% é pouco. Geralmente a gente trabalha com 20% de sobra. Então, vamos lembrar que um evento que precisa ter para todos a alimentação ou a bebida, ele tem que trabalhar com a sobra. E a sobra tem que ser incluída no cálculo da hora de você dar o seu serviço para o seu cliente. Então, o cliente falou que vai ter 100 pessoas bebendo coquetéis. Quantos coquetéis cada pessoa toma? Segundo as nossas pesquisas mais avançadas, cada pessoa toma entre 2,5 a 3,5. Como assim meio, professor? O cálculo ele é feito quebrado, porque tem gente que toma 2, tem gente que toma 3, tem gente que toma 5, tem gente que toma 1. Então, é feito assim. Se eu vou colocar 3,5, porque eu não quero que falte, ótimo. Então vão ser 100 pessoas, 3,5, eu vou ter 350 mínimo, né? Vou jogar 10% em cima, eu vou ter 385. É melhor eu ter 400 drinks pré-preparados para 100 pessoas. Porque aí se cada um tomar 4, né? Nossa, mas é pouco, professor. Mas é que nem todo mundo vai tomar o coquetel alcoólico, às vezes a pessoa só vai tomar um, né? Enfim. Os cálculos são feitos, claro que pode não ser feito assim. Pode ser que os donos da festa falem, não, eu quero que tenha, porque a minha família bebe muito, eu quero que tenha caipirinha aí a noite inteira. Então, beleza, nós vamos fazer aquele cálculo da sobra a mais. Né? A gente vai colocar aí 50%. São 100 pessoas, cada uma toma 5 caipirinhas, 500 drinks. Vamos trabalhar, então, com 750 drinks. E aí eu vou trabalhar a milimetragem disso. Vocês estão achando, às vezes, ouvindo falando 750 drinks, achando muito? Gente, não é. Porque quem vai num bar e toma 2, 3 caipirinhas, se for um evento aberto que tu não tá pagando,
aquela festa open bar que você foi de casamento, que você vai tomar 4 drinks, quem bebe vai tomar 4, 5 drinks, vai tomar 3, 4, 5 whiskies, vai tomar 6, 7, 8 cervejas. Então, se são 100 pessoas, é 1.000 cervejas. É muita coisa. Pensem antes de fazer evento. E instrumentação e tipos de bebida. Temos até uma questão discursiva sobre isso, né? Um instrumento inadequado. É bem legal para vocês entenderem que precisa ter instrumentação correta, ela está conectada com o briefing, está conectado com o cardápio, está conectado com o estoque, que está conectado com o chefe executivo daquele projeto, né? O cara, o bartender, o cabeça pensante ali que decidiu o que vai ser feito. Então, tipo de bebida e instrumentação de acordo com aquilo que foi definido. E os estoques e a matéria-prima sempre regulados e regulados para mais, como a gente falou, nas planilhas e contratos. Gente, trabalhem com contrato. Passem o contrato pelo Gov. Hoje é muito fácil. Você manda um PDFzinho no WhatsApp, a pessoa abre, sobe no Gov, faz a assinatura Gov dela, você faz a sua assinatura Gov. Quem é advogado, quem é da área, sabe que não é exatamente a mesma coisa que uma assinatura feita em cartório, registrada em cartório, mas para fins de processo, ela vai entrar como uma prova, tá, ali, e é melhor do que não ter contrato, tá? Então, eu trabalho com assinatura Gov, sempre. Se eu vou dar consultoria nos lugares, eu peço para essa assinatura ser feita ali digital, para que eu tenha mais respaldo, né, um respaldo maior. E, gente, é isso. Eu acho que a gente abarcou tudo que a gente precisa. Eu espero que a sistematização de vocês esteja sendo tranquila, que o fim de semestre, dentro do possível, esteja sendo tranquilo também, né, para que vocês consigam aí ter êxito na produção de vocês em todas as disciplinas, que a gente sabe que é puxado. E nós vamos nos reencontrar aí no próximo semestre, com certeza, em alguma disciplina das próximas etapas. Tá bom? Boa noite. Se tiverem alguma pergunta, agora é uma boa hora, tá? Aproveitem este momento. Se tiverem alguma pergunta sobre o conteúdo, vou deixar aqui aberto um minutinho. Se não tiverem, gente, boa aula para vocês, bons estudos. Sabem que quando tem dúvida, me manda ali no e-mail, me manda lá dentro da plataforma. Eu tento responder o mais rápido possível. Tá? Obrigado, Jaciara. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Priscila, Amanda, Elizabeth, Marina, Maria Clara e Irene. Acho que são todos que estão aqui. Agradeço a presença de todo mundo que estava sempre por aqui pelas aulas síncronas. Essas aulas são muito importantes. A gente sabe que o EAD tem um certo distanciamento, né? E aqui a gente tenta trazer vocês mais para perto. Agradeço muito. Não deixem de fazer a avaliação dos professores, que para a gente é muito importante. Vocês, né, avaliem a gente. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, aprendido alguma coisa. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem tranquilas e tranquilos. E bons estudos para vocês.